Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter um encontro importantíssimo, tá certo? Nós vamos trabalhar com as habilidades relacionadas à linguagem corporal. São as habilidades 9, 10 e 11. Geralmente, os alunos encontram dificuldade de encontrar uma bibliografia. Eles me perguntam assim: professor, por onde é que eu estudo isso? O que é que eu devo estudar dessa parte, que é importante para eu fazer uma boa prova, né? E aí? Então hoje nós vamos descobrir qual é esse segredo. O que é que existe de importante para o sucesso de vocês na prova do Enem? Turma, geralmente são 3 questõezinhas no mínimo sobre esse assunto. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com gabarito, tá certo? Com essas questões na mente. Então vamos prestar bem atenção, concentração, tá certo? Vamos pegar o nosso material que está muito bom, está muito bem feito, está completo. Se vocês lerem as poucas páginas que estão aqui, vocês terão condições de acertar as questões referentes às habilidades 9, 10 e 11. Vamos, o materialzinho para passar o PowerPoint está com quem? O pessoal aí da mesa de som, por favor. Vocês vão acompanhar, tá certo? Nós vamos ter aqui a área da competência e as respectivas habilidades, tá bom? Então, nosso material é o primeiro. Vocês vão ver que veio sem o gabarito no final, mas nós vamos dar para vocês no final da aula. Eu já peguei lá, para que a gente possa ter esse gabarito. E tão logo coloque a nossa projeção aqui na tela, a gente já começa. De antemão, vocês vão ver que essas habilidades são competências da área 3. O que que diz essa área 3? Acompanhem comigo na página 6. Né? Linguagem corporal, para aí nesse... volta um pouquinho, o próximo. Vejam a mensagem que eu trouxe para vocês. Substituir as palavras dificuldade e problema por desafio, e a vida ficou mais fácil. Essa frase é minha. Geralmente, as pessoas dizem: ah, professor, eu estou com um problema muito grande. Professor, eu estou com uma dificuldade imensa. Turma, a palavra desafio e a palavra dificuldade, elas dão a impressão de algo pesado, carregado, impossível. Por isso que eu coloquei aí, veja que nós estamos utilizando um recurso verbal, que é a palavra, mas nas entrelinhas, o que que eu fiz? Eu coloquei a palavra problema e dificuldade de vermelho. Vermelho aí sendo perigosas. E coloquei bem pequenininhas, porque elas não devem fazer parte da nossa vida. Se vocês quiserem sair daqui hoje com uma mensagem de vida, com uma lição, tentem colocar isso na vida de vocês. Evitem a palavra problema. Evitem a palavra dificuldade. Ninguém vai mentir. Se eu estou passando por um momento difícil, eu vou dizer que esse momento é um momento desafiante. Quando eu falo de problema, dá a ideia de uma coisa carregada, pesada. Quando eu falo em desafio, é algo que eu posso superar, é algo que eu posso resolver. Então, diante de qualquer momento diferente na vida de vocês, usem a palavra desafio. E vocês vão ver que a vida é mais leve. Por que, professor Valmir? Porque nós somos o que nós pensamos. E quando a gente pensa de uma forma mais leve, a vida é mais leve. Aquelas pessoas que são muito tensas, muito preocupadas, muito rancorosas, elas vivem doentes, elas vivem infelizes, né? Então fica aí essa mensagem para vocês.
Por sinal, eu coloquei aí professor e psicanalista, como aparece no Facebook. Eu tenho um Face em que eu costumo interagir com os meus alunos, mandar dicas de português, curso. Tenham só o cuidado, porque às vezes a gente dá uma aula aqui para 8.000 alunos, aí no outro dia o Facebook lota. Então eu tenho 3, mas lá eu digo, quando está lotado, eu digo, esse está lotado. Adicione no Facebook e tal. Aí eu digo qual é o que tem. Mas eu mando mensagens para todos eles, quando tem algum curso novo na cidade, algum curso de graça, algum site legal, eu sempre mando para vocês, tá bom? Apenas quem mandar o convite para que eu adicione, diga só que é meu aluno aqui da Academia Enem, para eu saber quem é. Porque às vezes o pessoal manda o convite e a gente nem sabe quem é. Outro dia eu recebi um convite que dizia assim, gatinha manhosa. Eu digo, tudo bem, sem preconceito, né? A bichinha é gatinha e é manhosa, legal. Aí eu adicionei. Aí no outro dia tem aquela mensagem, me possua. Então, por favor, o que Deus uniu, que Facebook não separe, né? Então vocês, quando mandarem convite, digam só quem é, para saber que eu conheço, que vai ser um prazer adicionar vocês. Bom, nós temos aí a competência da área 3. Vamos entender o que é isso. Se você prestar atenção na aula de hoje, o que a gente vai conversar aqui hoje, você não precisa estudar. Sabe aquela aula que se você prestar atenção, você responde as questões da prova? É essa de hoje. É prestar atenção, esqueça o vizinho, esqueça a fome, o cansaço, concentração. Vamos superar os nossos desafios. Competência 3. Compreender e usar a linguagem corporal. Professor, o que é essa linguagem corporal? Vocês sabiam que o corpo da gente fala? E às vezes ele entrega a gente, ele não deixa a gente mentir. Às vezes você está na casa de uma pessoa e essa pessoa oferece um pedaço de bolo para você, e você tem vergonha e diz que não. Mas os seus olhos dizem, eu quero. Né? Você olha para o bolo olha para você, aí você diz, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, né? Mas não, quero não, obrigado. Então, o nosso corpo entrega. Hoje em dia, gente, até em alguns países, já estão utilizando isso para saber se a pessoa está dizendo a verdade ou mentindo. Eu vou ensinar um negócio aqui para vocês, mas cuidado, viu? Para saber quando a pessoa está mentindo. Namorada, a irmã. O povo que tem chifre fica logo aceso, né? Então, cuidado. É o seguinte, a neurociência, né, ela já percebeu, já descobriu, através de algumas análises, que quando a gente está se lembrando de algo que aconteceu, a gente direciona os olhos para cima e para um lado. Quando a gente está inventando, a gente direciona os olhos para o outro. Né? Então, quando você perguntar ao seu namorado, onde foi que você foi ontem, ou a namorada? Dependendo do lado para onde ela olha, você vai saber se ela está dizendo a verdade, se lembrando para onde foi, ou se ela está mentindo. Agora, é lógico que você precisa conhecer a pessoa e observar isso várias vezes para saber qual é o lado mentiroso dela. Tem mãe que conhece o filho pela bochecha. Se o filho fizer um buraco na bochecha, ela diz, está mentindo. Então, isso é fruto da observação. Essa habilidade é para isso. É para dizer que o nosso corpo, ele fala, ele entrega a gente. Né? Tem um forrozinho do Zezo, que eu não sei se vocês conhecem, é mais antigo. E eu me lembro desse forró, porque eu estava... Posso nem dizer essas coisas, que a aula é filmada, né? Mas eu estava num passeio de barco e estava uma ex-namorada minha. E foi bem na hora que tocou essa música. Eu digo, rapaz, que negócio perigoso, né? Ela olhava para mim, virava o olho, eu olhava para ela e virava o olho. Aí o Zé cantava assim, porque seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim, eu digo, lascou, né? Então veja, o olhar fala, o corpo fala, tudo da gente fala. A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente diz, né? E rezar para que algumas pessoas não vejam essa aula. Mas tudo bem. Então aí a gente tem a linguagem corporal, que ela é relevante, né, para a própria vida, e ela é integradora social. Professor, como é isso? Como é que a linguagem é integradora social? A criança com 6 anos,
ela passa por uma fase de socialização. Gente, essa socialização vem na dança, vem na quadrilha, vem no futebol, vem em qualquer esporte, vem nas lutas. É esse contato corpo a corpo. Eu vou dizer um negócio que vai mexer com muita gente. Mas aí agora quem vai falar é o psicanalista. Existem pessoas que quando elas estão com a saúde mental um pouquinho comprometida, elas têm uma necessidade muito grande de isolamento, elas detestam quem pegue nela. Se você conversar com a pessoa e fizer assim, ela diz, Maria, só sabe falar pegando na gente, né? Quem conhecer alguém já sabe, tenha paciência, que a bichinha está precisando de atenção. Então, o que acontece? A criança no colégio, vocês estão só se lembrando aí das coisas, hoje o negócio começou, foi bem, né? Você vê que a criança, ela brinca de roda, brinca de pega-pega. Nos esportes, a gente esbarra uns nos outros. E isso é o que, professor? Isso é o papel integrador. É o papel social da nossa linguagem corporal. E vejam como é interessante. Tem umas coisas que acontecem dentro de casa também. Se você vem passeando no meio da rua, ou dentro do ônibus, ou em qualquer lugar, e uma pessoa bate em você, derruba seus livros, aí a pessoa pede desculpa e você diz, não, tudo bem, não foi nada não. Mas deixa um irmão seu, uma irmã sua, dentro de casa, passar perto de você num corredor, sem derrubar nada e encostar só o braço assim em você. Já parece que é cego, tá me vendo não? Só anda de cara para cima. Por que é desse jeito, vocês sabem? Porque tem mais intimidade. As pessoas, gravem essa frase também. Teve um aluno de alguns anos aqui que dizia, professor, as frases que o senhor dizia eu copiava tudinho, né? As pessoas que a gente mais ama são as pessoas que a gente mais fere. São as pessoas que a gente mais maltrata. São as pessoas que levam os nossos coices, né? E esse coice, explicando de uma forma gostosa, esse coice é a linguagem corporal. Tem gente que é tão negativa que você começa a conversar com a pessoa e antes de você dizer o que você pensa, ela já está assim, ó. Faz logo um bico, isso é uma linguagem corporal. E ela começa a balançar a cabeça. Existem pessoas que a primeira palavra que elas dizem é não. Nem começou a frase, fulana, eu estava pensando em a gente sair no final de semana, ela disse, não, nós vamos que horas? Ora, se nós vamos que horas, para que o não? Esse não está incoerente, né? Então a linguagem, o balançado da cabeça, o olhar de desprezo. Gente, o silêncio fala. O silêncio é um discurso. Quer matar uma mulher de raiva? Fique calado. Quando ela começar a brigar, fique só olhando para ela. E se quiser matar de uma vez, olhe cinicamente. O professor começa cinicamente, eu ensino, é assim, ó. É mesmo que matar, né? Se ela tiver alguma coisa, ela joga. Então isso é uma linguagem corporal. Mulheres, querem fazer o homem falar? Quando ele estiver calado, eu tenho que ensinar por dois, né? Os direitos são iguais. Basta você dizer assim, olha, eu vou falar isso aqui, mas você não diga nada, e cale a boca. Ele diz logo assim, você não manda em mim. Quer mandar uma mensagem, quer que a pessoa responda? Coloque assim embaixo, não precisa responder. Ou então não responda. Menino, pode esperar, diz assim, bem que o professor disse, vem na hora, né? Primeiro, porque a mente da gente não grava o não. Então existe uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Existe uma linguagem analógica, existe uma linguagem digital. E está dizendo aí que a linguagem é formadora da identidade. O que é a identidade? Professor, um conceito de identidade, do ponto de vista socioantropológico, o que é a identidade? A minha identidade, eu acho que eu já disse isso para vocês, a minha identidade é a maneira como eu me vejo, somada à maneira como os outros me veem.
Não adianta eu dizer que eu sou isso, isso e aquilo outro, que eu sou uma pessoa simpática, extrovertida, se todo mundo me acha rabugento. Então, nem identidade eu sei qual é a minha. Então, a sua identidade é a interseção. Quer saber quem é você? Pergunte aos seus amigos. Faça esse exercício, né? Fulano, escreve aí 10 adjetivos para mim. O que tu acha de mim? 10 coisas boas. Peça logo as boas, que é para não vir porcaria, né? 10 coisas boas e você começa a ver quais são as suas características. Bom, então isso aí é a identidade. Relembrando das nossas últimas aulas, eu coloquei aí uma observaçãozinha. Quem quiser tirar foto dessas telas, eu procuro fazer as telas diferentes do que tem na apostila para que vocês tenham 2 materiais, tá certo? Então é um resumo diferente do que tem na apostila de vocês, mas tem tudo na apostila. Diz o seguinte: as línguas são organismos vivos. Gente, a linguagem é dinâmica, por isso que ela muda. Quer ver uma prova de que essa linguagem muda? Se seu avô for conversar com você, ele usa palavras e expressões que você nem conhece. Como também se você chegar para o vovô e disser, tá ligado, vamos nessa, azarar uma mina, ele não sabe o que você está dizendo. São palavras diferentes, que a gente aprendeu na nossa última aula, na apostila 2, com o nome de variedades linguísticas. São as diferentes maneiras de a gente se comunicar. Mas, entendam, mesmo que aconteçam as variedades linguísticas, se caiu uma questão dessa no Enem, a língua, ela tem algo que não muda. E é por isso que a gente consegue entender uma carta escrita por Tiradentes. E a gente vai conseguir entender o que os netos da gente vão escrever no futuro. Mesmo que alguma coisa mude, a língua tem uma essência. E essa essência permanece. Bom, o corpo fala. O que é que diz a habilidade 9? A habilidade 9 é para a gente reconhecer as manifestações corporais. Ou seja, a gente entender o que o corpo da gente diz, como originária de necessidades cotidianas de um grupo social. Veja se você entende o que é isso. Essa aula da gente hoje é boa porque é só conversando, né? Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. O que é isso, professor? Que necessidade é essa? Turma, vocês têm ideia de como era o canino do homem primitivo? Como era o dente dele? O que vocês acham? Era igual ao que a gente tem hoje? Ou ele era imenso? Se você olhar nas fotos, você vai ver que ele era bem grandão, parecia uma presa. Por quê? Porque ele tinha que cortar a carne na boca. Ele matava um animal e ele tinha que rasgar o couro e rasgar a carne para poder comer. Então esse homem precisava de um dente fino, pontudo e forte. Acontece que hoje, depois que o homem descobriu o fogo, que ele pôde cozinhar a carne, ele descobriu amaciante de carne, ele descobriu a faca, ele inventou a faca que ele podia cortar a carne, inventou o moinho, que ele podia moer a carne, o hambúrguer, que a carne já vem toda, tem ninguém com fome aí não, né? A carne já vem toda moidinha. Ele vai precisar desse dente grande? Não. Aí o que aconteceu com esse dente da gente? Ele foi se atrofiando. E hoje, ele é quase do tamanho dos outros dentes. Pela necessidade, que hoje é diferente. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai já ver o que eu estou falando em imagens, tá? O que era que o homem primitivo fazia para comer? Ele tinha que caçar, e para caçar, ele corria atrás do animal, ele jogava uma pedra no animal, ou uma flecha, ele se equilibrava em cima de uma canoa para pescar, ele pulava e se esticava todinho para arrancar uma fruta da árvore, ele lutava para conseguir o espaço dele. Vocês estão vendo que o homem primitivo,
ele tinha uma academia natural, ele fazia todos os movimentos de que o corpo precisava. Então, o nosso corpo, a nossa bagagem genética, isso cai na prova do Enem, ela foi criada para exercer esses movimentos. Mas, a gente caça hoje em dia? Não. A gente quer comer, a gente compra carne no supermercado, o bife já vem feito. O do frango já vem partido. Você não tem, imagine o que é você correr meia hora atrás de pegar uma galinha para matar. Hoje em dia já vem só os pedacinhos. Você vai para o restaurante, já compra cozida. Fruta. A gente tinha que subir na árvore para arrancar uma fruta, para colher. Hoje em dia, meu amigo, a gente já compra a salada de fruta. Ainda vem com leite condensado, né? Já vem uns pedacinhos tudo cortado. Nem descascar mais a gente precisa. Aí o que é que acontece com o corpo da gente? Ele deixa de produzir os exercícios físicos para os quais este corpo foi criado. Que é o que a gente chama de sedentarismo. Hoje a gente fica na frente de uma televisão sentado o dia todo, ou de um computador, comendo, bebendo. A gente não faz exercício físico. Acontece, gente, que o nosso coração, o nosso fígado, todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, eles foram criados. Por exemplo, um relógio para funcionar, eu tenho que dar corda. Ou tem que ter uma bateria, tem que ter uma fonte de energia. Uma das fontes de energia do nosso corpo, nós sabemos que o nosso corpo é energia. E vocês estudaram algo chamado de energia cinética e energia mecânica. Então nós temos necessidade de movimento. Um corpo que não se exercita, um corpo que não é movimentado, ele vai adoecer. Sobe colesterol, triglicerídeos, vem diabetes, vem hipertensão, problema de pressão. A pessoa fica depressiva, uma pessoa que não faz nada, ela vive doente. Fale, professor, eu pensei que a aula era de português e é biologia. Não, está misturado. Gente, o ser humano, ele é sistêmico. É por isso que nós temos o sistema nervoso, o sistema digestivo, porque essa noção, ela é de conjunto. Essa aula que a gente está tendo hoje é uma aula para a vida da gente, por isso que o Enem cobra. Se você não fizer exercício, você vai adoecer. Aí como é que o homem faz esses exercícios? Bom, eu não preciso mais arrancar a fruta de uma árvore. Mas, quando eu jogo voleibol, por exemplo, e eu vou fazer um bloqueio, eu levanto o meu braço. Quando eu jogo basquetebol, e eu vou colocar uma bola na cesta, eu pulo do mesmo jeito que eu pulo para tirar uma fruta. Olha que coisa interessante. Hoje eu não preciso me equilibrar numa canoa para pescar. Mas o meu corpo sente necessidade disso. Tanto é que tem gente que brinca disso, de equilíbrio. Tem gente que entra no ônibus e fica sem segurar em nada nas curvas do ônibus, para ver que é capaz de se equilibrar. Quem quer fazer isso se divertindo, vai para um slackline, aquela linha que amarram de um canto para outro e você sai ali se equilibrando. Ou o pessoal vai para a praia e se equilibra numa prancha de surf. Professor, e no lugar que não tem praia para surfar, tem o skate. Se você prestar atenção, gente, o skate é o surf do cimento. E no lugar que tem neve, tem o esqui. Professor Valmir, eu nunca tinha pensado nisso. Quer dizer, o nosso corpo pede tanto esses movimentos, que a gente começa a inventar esporte. E alguns pensam assim, não sei nem porquê. Hoje vocês estão aprendendo por quê. Porque o nosso corpo tem necessidade disso. E além dos esportes, existem também as academias. Quando você vai fazer um exercício na academia, você levanta peso, você faz abdominal. Gente, o exercício da academia, a sua ficha é um resumo de tudo que você deveria fazer para movimentar os seus músculos ao longo da sua existência. Então hoje já se mede a saúde de uma pessoa
pela circunferência abdominal. A gente às vezes está mais gordinho, mas está com saúde. É bom verificar, né? O pescoço. Quando você mede a circunferência do pescoço e da barriga, você já tem ideia de o que a pessoa tem. Para a medicina chinesa, vocês sabem que eu também fiz curso de medicina chinesa, a gente conhece quando a pessoa tem algum problema, às vezes só em tocar na barriga. Vocês vão ver que se vocês pegarem na barriga de vocês, em cima do umbigo e abaixo do umbigo, observem isso em momentos diferentes da vida de vocês, vocês vão ver que a temperatura pode ser diferente. Às vezes está mais frio embaixo, está mais quente em cima. Isso tem a ver... Por que tem gente que prefere tomar banho quente e tem gente que prefere tomar banho frio? Por que tem gente que gosta mais de ar-condicionado e tem gente que detesta? Aí você vai começar a ver que o seu corpo, ele faz pedidos para você. Tem corpo que está mais quente, no bom sentido, e no outro também, né? Aí precisa de uma água fria para controlar. Tem outros que são gelados a vida toda. Parece que morreu e não sabe, né? Aí você tem que tocar fogo nesse desgraçado para ver se reage. Então, essa energia, ela é produzida também através dos movimentos. Então, essa habilidade 9, ela está mostrando que nós temos necessidade de movimento. E que se nós não fizermos esses movimentos no dia a dia, naturalmente, a gente tem que fazer um esporte, tem que fazer uma academia. Pessoal, acabamos de sair do mês de junho. Olha o São João. Vejam a quadrilha. Pense numa academia, você dançar uma quadrilha. Passa por baixo, passa por cima, vai de banda, vai de lado, vai para frente, vai para trás. Você faz os movimentos necessários. Transilim, bota os braços por cima, os braços por baixo, né? Tem o passeio do aleijado, que você vai mancando só numa perna, depois só na outra. De todo jeito você se exercita. Por que as danças vão mudando? Antigamente, existia o balé clássico. No balé clássico, a bailarina se mexia bem diferente do que se mexe hoje uma dançarina de jazz ou de funk. É porque nossa necessidade de exercício hoje é tão grande, a gente está tão parado, que quando você começa a dançar, meu filho, você vai para baixo, vai para cima, vai para um lado, vai para uma banda, vai para outra. O forró, por exemplo, o forró pé de serra, o forró tradicional, o pessoal dançava só 2 para cá, 2 para cá. Hoje, meu amigo, você roda, passa por debaixo das pernas, joga, sacode, vira. É um malabarismo. Por quê? Porque nós temos necessidade desses movimentos. Aí vem a lambada, vem o funk, vem a dança de rua. Tudo isso cai no Enem. Tudo isso cai no Enem. E como é que a gente estuda isso? Vendo essa aula do professor Valmir, que a gente está conversando sobre tudo isso, né? Bom, aí vocês vão ver o seguinte: sociedade contemporânea, o mundo de hoje, e a visão de corpo. Qual é a visão que a gente tem desse corpo? Primeiro, isso é perigoso. A gente vê o corpo da gente como sendo uma vitrine de músculos. As pessoas não fazem mais uma atividade física conscientes de que tem essa necessidade. Elas fazem uma atividade física para ficar bonito. Tanto é que o caba, quando está com os braços grossos, bonitos, às vezes ainda dobra aqui a camisa, ainda manda dar um ponto para ficar apertadinha, para quando ele fizer assim, a menina ficar com os olhos piscando, né? Quer dizer, quando tem um abdômen saradinho e tal, a pessoa sai do colégio, a primeira coisa que faz é botar a camisa da farda aqui e sair mostrando aí o material, né? A menina que tem umas pernas bonitas, grossas, ela usa um short mais curtinho. Aqui não tem, vai de calça comprida para não mostrar. Ou seja, o corpo da gente passou a ter uma visão distorcida. Não é que você, assim, uma pessoa que tem sentimentos, que tem personalidade, tem um corpo. Existem algumas pessoas que são só um corpo. E esse corpo passa a ser tão importante, entre aspas, para ela, que ela é capaz de tomar anabolizantes, drogas e qualquer coisa para poder ficar com esse corpo bonito, entre aspas também, sem saber
dos riscos que ela está correndo. A gente não precisa fazer exercício só para ficar bonito. A gente precisa fazer exercício para ter saúde. E quando a gente busca um exercício para ficar bonito, às vezes a gente está se achando feio. A autoestima está baixa. Aí a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Então é importante fazer um exercício, uma academia, mas não façam para que esse corpo seja uma vitrine de músculos. Faça para ter saúde. E se ame, se aceite, se ache bonito do jeito que você é. Né? Todo mundo é lindo e pode ser mais lindo ainda, porque tem gosto para tudo. Bom, o nosso corpo é visto também como uma cultura da aparência, é o que eu acabei de explicar. A embalagem é linda. Às vezes você vê uma pessoa tão bonita de corpo, tão bem feita, e quando você vai conversar é tão vazia. E o que é o bonita de corpo? Existe mulher que acha bonito, por isso que eu disse que tem gosto para tudo, um homem sarado. Já existe hoje assim, tem que ter a carne para eu beliscar, negócio de mulher sem barriga, sem nada. Eu gosto de uma barriguinha, a gente se sente mais protegida. Por isso que eu estou dizendo que tem gosto para tudo. O importante é você se amar e se aceitar do jeito que você é. Se sua estrutura é para ser gordo, quantas pessoas vocês não conhecem que fizeram a cirurgia de redução e depois voltou tudo de novo e mais alguma coisa? Porque é da estrutura dela. Não é mais fácil você se amar, você se aceitar, né? Então esse modelo de perfeição que segue padrões, até esses padrões são relativos. Já houve época que a mulher bonita era a mulher gordinha, não tinha nem pescoço. Quanto mais cheia, quanto mais redonda, melhor. Era a mulher que enchia uma cama, que o homem fazia carreira e dizia, lá vou eu, bufo, né? Quer dizer, hoje, pessoal, Gisele Bündchen, né? Só os ossos passeando e o povo achando bonito e ganhando um absurdo e sofrendo, passando fome. Vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes. Então, padrão determinado pelos interesses do mercado. Para você ter esse corpo que você quer, você gasta dinheiro com academia, você gasta dinheiro com suplemento. Menino, é tanto dinheiro, então isso gera mercado. Aí você tem que ver que por detrás desse comportamento existe todo um marketing. Isso é um processo, né? Banalização da imagem, cujas projeções e promessas frustram sujeitos coisificados. O que é isso, professor? É quando você se considera um objeto, uma coisa que você tem que modelar. Gente, você é um ser humano, você é uma pessoa que tem um corpo. Você não é um corpo que tem uma pessoa. Então, em primeiro lugar, está a sua essência, o que você é. Quando você tem uma energia boa, quando você é uma pessoa boa, você é uma pessoa tão linda, que não falta quem queira estar com você, não falta quem queira ficar com você. E às vezes, quando você trabalha só a sua aparência, vai ter muita gente querendo estar perto para usar você. Aí você incentiva essa coisa, esse objeto no qual você está se tornando. Agora é lógico, se você também é bonito por dentro e por fora e puder juntar útil ao agradável, show. Mas com saúde, né? Qual é essa beleza principal? É a beleza de dentro para fora. Nessa busca dessa beleza de corpo, o que cai no Enem? O que já caiu e que aparece? Esse ler que vocês estão vendo aí, que tem alguns que estão lendo ler, é a lesão por esforço repetitivo. Às vezes você faz um exercício, vocês sabem que na academia, pode cair isso também na prova do Enem, cada dia a gente malha músculos diferentes. Por quê? Porque a gente vai malhar esse músculo para as fibras se quebrarem e se recomporem. Aí elas levam um dia para isso, por isso que um dia você malha a perna, outro dia você malha braço. E aí você vai fazendo o processo. Mas tem gente que ultrapassa os limites ao ponto de ficar com varizes, com veias expostas. Às vezes você vê os mondrongos da pessoa. Ela toma tanto anabolizante que no dia que ela parar de tomar e aquilo despencar, vai ser uma desgraça. Vai ser um saco de batata com as batatas murchas. Sabe uma tangerina quando está ficando podre e fica bem sequinha dentro da casca? É o músculo da gente dentro da pele quando ele não é um processo natural. Tá? Então, cuidado. Aliás, quem trabalha em banco, por exemplo, que fica todo o tempo ali no caixa fazendo esse movimento, geralmente se aposenta porque tem problema na mão. O professor que apaga o quadro, então essa lesão por esforço repetitivo
é quando você faz várias vezes o mesmo exercício, ao ponto de você adoecer, né? Os anabolizantes, que nós comentamos aqui, já caiu umas 3 vezes na prova do Enem, como algo desaconselhável. E a perda das noções de limite, o que é isso? Hoje eu vou para a academia e eu passo 20 minutos. Amanhã eu passo 30, depois da manhã eu passo 50, eu vou aumentando a minha série. Tudo bem, isso acontece, para vocês se adaptando. Mas nessa busca de perfeição, existem pessoas que perdem o limite, que elas não têm noção. Elas querem mais e não sabem onde é que isso vai dar. Tá certo? Redução da capacidade de percepção sensorial. Às vezes você perde a noção até dos sentidos. Todos eles, né? Pelo exagero e pelo uso de anabolizantes. E acontece ainda doenças como o câncer, que pode ser consequência disso também. Então a gente tem que ter cuidado com os limites desse desejo do corpo perfeito. E aí vem também, que é imprescindível, portanto, é pensar sobre o corpo, os movimentos, os gestos. Ó, isso que o meu colega está fazendo aqui. Nós estamos falando 2 linguagens. Uma linguagem verbal, uma linguagem gestual. São linguagens. As expressões faciais são linguagens, né? Os comportamentos, assim como o esporte, a ginástica, a dança e as demais práticas corporais, como manifestações culturais expressivas. O que acontece no São João? Como é que a gente se veste? A gente tenta mostrar o que no São João? Quais são as comidas que a gente come no São João? A canjica, o bolo de milho, o pé de moleque, a bebida é o aluá. Gente, é cultura. Quando a gente fala de Fortaleza, quando a gente fala do Ceará pelo mundo, todo mundo fala da nossa tapioca, do baião de 2 do Nordeste, da macaxeira, da mandioca, né? Quer dizer, cada canto com a sua cultura. Quando a gente fala de São Paulo, a gente fala da polenta. Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, a gente se lembra do chimarrão, do churrasco. O que é isso, professor? Cultura. Existe um processo de aculturação. Bom, então isso aí, como vocês estão vendo, são manifestações culturais, como linguagens participantes da vida social na construção de saberes, valores, ações, sentidos e significados, comportamentos e relações humanas. Então, o nosso corpo existe, o nosso movimento existe, a nossa linguagem existe, para quê? Para a gente se comunicar. Fique atento às partes do corpo, posturas, gestos, contatos, interação corporal, remetem a conteúdos implícitos. Professor, o que é isso? Esse gesto, essa maneira de a gente agir, ela diz coisa, diz palavras que a nossa boca não diz. Por exemplo, quando eu estou no meu consultório como psicanalista, às vezes o paciente está conversando comigo e eu nem estou prestando atenção exatamente ao que ele está dizendo. Porque o psicanalista ele tem que descobrir o inconsciente. O que você sabe, você não precisa perguntar para ninguém. A pessoa vai para o psicanalista para descobrir o que não sabe. Então, quando eu pergunto para a pessoa, como é que você está em casa? A pessoa diz, estou bem. Mas eu presto atenção, é como ela diz esse estou bem. Como é que você está em casa? Estou bem. Como é que você está em casa? Bem. Bem. Olha, cada um me deu uma resposta diferente. Então eu olho para o rosto, eu olho para a testa, eu olho para os olhos, eu olho para a boca. Por isso que eu disse para vocês que o corpo fala. Tá certo? Bom, o corpo humano possui história. Por quê? Porque ele tem uma história de evolução, como eu mostrei para vocês. Eu estou repetindo o que eu já expliquei, né? Essa história, porque ele pescava, caçava, ia para a guerra, até hoje a era das academias, dos esportes, dos diversos tipos de dança. E esses gestos vão adquirindo novos significados. Eu vi uma pesquisa que só tem um gesto que é o mesmo em qualquer língua, em qualquer parte do mundo. É o não. Em qualquer língua, quando você faz não, é não.
Mas existem gestos, por exemplo, que mudam dentro da nossa própria língua. Tipo, você olhar para uma pessoa e fazer assim, ó. O que é isso? O que é isso? Legal. Mas se você baixar a mão já é outra coisa. No mergulho, quero subir, quero sair do fundo da água, você avisa para o instrutor. Então esse gesto ele pode mudar, por quê? Porque a língua é dinâmica. Por exemplo, aqui no Brasil, você arrancar uma flor e dar para uma menina, isso é legal. Mas existem certos países em que a flor é sagrada, a rosa é sagrada. Se você quiser dar uma flor para a mulher, você tem que dar dentro do jarrinho. Porque se você arrancar a flor, é uma confusão. Eu estava com alguns professores numa viagem, a gente estava tomando uma cerveja e a gente foi chamar um garçom. Aqui em Fortaleza, ele disse, garçom, vai fazer isso na Itália. Você está chamando a pessoa de cachorro. É uma confusão. Então é questão cultural. Aqui a gente encontra uma pessoa, a gente dá um beijinho de um lado e do outro. Eu uma vez estava no Marrocos, eu ia apanhando, porque eu conheci a dona da pensão, do hotel, e eu fui tirar uma foto com ela para guardar de lembrança. Menino, o marido da mulher veio com tudo, porque a mulher tem canto que a mulher não pode nem mostrar o rosto, que é tudo coberto. Então isso é uma questão cultural. Bom, manifestações cultural corporal, como eu já disse, elas aparecem no esporte, na dança, na ginástica, nos jogos e nas lutas. E em todas elas tem o contato físico. Olha aí essa evolução desde a pré-história. As atividades humanas da pré-história dependiam do movimento e do ato físico, da força, da velocidade e da resistência. Que eu já disse para vocês, eu estou mostrando aí a imagem. O que é o nomadismo, professor? O que é uma pessoa nômade? Obrigado. Pessoa nômade é aquela pessoa que não tem um lugar fixo para morar, que vive se mudando. Com isso ela exercita nem que seja as pernas. Mas para conseguir esse outro lugar para morar, ela tinha que lutar. Aí vem mais exercício, vem a luta. Hoje a gente luta para ganhar dinheiro, a gente vê os outros lutando. Desde quanto tempo que as pessoas assistem a lutas de homens com animais, de homem com homem, e mulher com mulher, e aí briga no meio da rua? De primeiro o povo apartava. Hoje a necessidade de movimento é tão grande que quando tem alguém brigando, o cearense tem uma linguagem característica, quando vê essa briga ele fala, yay! Né? Quer dizer, e rasga a baleia. Quer dizer, a gente se empolga, fica torcendo, bota a mão no meio, ó, quem cuspir primeiro está cuspindo a mãe do outro. A gente quer ver a confusão, é a necessidade de movimento, viu? Desde o homem pré-histórico, olha aí, olha a luta, desde a pré-história, ele lutando, ele enfrentando os animais para sobreviver. Bom, aí eles nadavam, pescavam e mergulhavam. Tudo que eu falei para vocês através de fotos para a gente fixar. A guerra, preparação do corpo para a guerra na Idade Média. Hoje, na Idade Moderna, balé, dança de salão. Na Idade Contemporânea, competição e individualismo. Como consequência, sobressai-se o esporte. Antigamente, nado, do verbo nadar, o nado, substantivo, para atravessar um rio ou lago. A corrida para fugir do animal ou para caçar. O salto para pegar frutas nas árvores. A luta para defender seu espaço. O arremesso para caçar. Tudo isso foi substituído por quê? Hoje, a gente vai à feira e ao supermercado. Já encontra tudo pronto, como eu disse para vocês. Não tem o que fazer. Compra a casa, não precisa lutar pelo espaço, não precisa ir para a guerra. A guerra é ganhar dinheiro, a guerra é para arranjar um trabalho. É uma guerra no outro sentido, né? E isso vai formando a cultura corporal. Então, as festas, para todos os povos, são momentos de comemoração. E nelas sempre há dança. Por que que tudo termina em dança? Pela nossa necessidade de movimento. Criança, gente, a criança quando está formando o corpo, tem gente que diz assim, Ave Maria, é muita energia. Pense no aniversário de criança, aqueles meninos tudo correndo. Quem é professor de pré-escola só falta morrer. Diante de tudo que eu expliquei para vocês da habilidade 9, das nossas necessidades,
A habilidade 10 diz o que é que a gente deve fazer para transformar essa ociosidade, né? As brincadeiras, as danças, as academias, a nossa postura. Algumas empresas hoje, elas fazem assim, elas contratam um educador físico para que, no meio do expediente, você faça alguns exercícios, e eles perceberam que quando isso acontece, o trabalhador rende mais, ele produz mais, ele tem mais saúde, ele falta menos ao trabalho, tá certo? Dá só uma olhadinha aqui os exercícios todos que eu trouxe aqui, para a gente fazer uma comparação. Antes, o homem carregava um animal, hoje ele levanta peso. Estão vendo? Ele construía a casa, olha ele pulando para tirar uma fruta, e olha ele pulando aí no esporte. Vocês vão ver que todo exercício tem um paralelo. Olha a luta para comer na guerra, e hoje a luta, o judô, o UFC, né? Bom, além de alongamentos, corridas e caminhadas, treinos esportivos, danças e outras atividades que desenvolvem o físico, a postura corporal, que eu falei com vocês, e a respiração correta melhoram a qualidade de vida. Habilidade 11. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. Que eu falei que a criança brinca de pega-pega, brinca de roda, a quadrilha, a gente tem uma interação, o contato físico. Inclusão social. Eu não conheço uma prova de Enem que não tem uma questão sobre inclusão social. E é uma ótima coisa para, na medida do possível, vocês colocarem nas redações de vocês. Querem uma dica? Na redação, para você tirar uma nota muito boa, você tem que mostrar conhecimento de mundo. Professor, mas eu não sei nem qual é o tema que vai cair. Pense nisso. Tá certo? Aptidão física. A gente, para ter saúde, tem que ter aptidão física. Tem que estar apto. A aptidão aí vem de apto. Apto fisicamente. O que é essa aptidão física? Capacidade de executar tarefas diárias com vigor, força e vitalidade, sem fadiga excessiva, sem muito cansaço. Professor, eu subo uma escada. Quando eu termino de subir a escada, eu estou assim, ó. A aptidão física aí está comprometida. Professor, eu dou uma carreira, meu coração parece que vai sair pela boca. Está precisando trabalhar esse coração. O corpo da gente, ele dá sinal, ele fala. Então, a aptidão física é você conseguir exercer as suas atividades do dia a dia, sem muito cansaço, sem sofrimento. Benefícios da atividade física, tanto na aparência, né, melhora o visual, o corpo, que a gente comentou aqui, no trabalho, aumenta o desempenho, as pessoas não faltam, as pessoas não adoecem. No dia a dia, muda tudo na sua vida. Quando você começa a fazer uma caminhada, comece com uma caminhada. Quem não está fazendo nada, quando você for para casa que pegar um ônibus, experimente descer uma parada antes, dependendo do horário, e se não tiver bandido por perto, né? Porque aí você só chega sem nada. Mas experimente, quem mora em apartamento, no lugar de elevador, quem trabalha no lugar que tem elevador, desça um andar antes, ou tire uns 3 dias da semana para subir de escada, ou para descer de escada, invista em você. Bom, exercício de sala, peguei aí a primeira questão, rapidinho. E a sala da gente passa ligeiro. A primeira questão diz o seguinte. Vocês estão vendo aí a menina perto de uma balança. Aí a outra diz, cuidado, não pise nisso. Não pise na balança. Aí a outra menina pergunta, por quê? Porque minha mãe pisa aí e começa a chorar. O que a gente pode deduzir daí? Que a pobre da mãe da bichinha está só o milho boiado, né? Ao contrário, está só o bagaço do milho, não o bagaço da cana-de-açúcar. Ela está fora dos padrões. Ela está com peso muito alto, ela tem desgosto quando ela pisa na balança, porque ela não fica feliz com o que ela vê. Aí ele pergunta, a charge retrata um comportamento recorrente. O que é um comportamento recorrente? É um comportamento que acontece várias vezes do mesmo jeito, que se repete. Nos dias atuais, a insatisfação das pessoas com o peso. Tem muita gente insatisfeita com o peso, né? No entanto,
Do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde quando? Gente, quando é que o peso da gente é um problema? Vejam que opção vocês marcariam aí. Eu estou achando ótimo porque veio sem gabarito. Que eu vou saber se vocês aprenderam ou não. Qual é a opção correta? Olha aí, aluno bom e aula boa é assim. A gente assiste, a gente aprende e a gente acerta. Tem nem o que estudar. Só com o que você assistiu aqui você faz a questão. A opção é. Então isso passa a ser um problema quando acomete o funcionamento metabólico. Quando começa a interferir no nosso corpo. A segunda diz o seguinte. Organizado pelo Comitê Intertribal Indígena, vou passar aqui, com apoio do Ministério do Esporte, os Jogos dos Povos Indígenas têm o seguinte mote. O importante não é competir, e sim celebrar. Quer dizer, a ideia da competição não é a competição em si, é você poder celebrar, é você poder reunir pessoas, socializar. A proposta é recente, já que a primeira edição dos Jogos ocorreu em 1996 e tem como objetivo a integração, sublinha essa palavrinha, integração. A integração das diferentes tribos, assim como o resgate e celebração dessas culturas tradicionais. Integração e resgate da cultura. Como a prova do Enem são muitas questões e pouco tempo, quando vocês forem lendo um texto, vão logo destacando, marcando algumas palavras. Toda vida que falar de cidadania, cultura, folclore, integração, você já sabe que é a opção correta. Que o objetivo da prova é esse. A integração das diferentes tribos, assim como o resgate e a celebração dessas culturas tradicionais. A edição dos Jogos de 2003, por exemplo, teve a participação de 60 etnias. Dentre elas, os Kaiowá, Guarani, Bororo, Pataxó e Anonã. A última edição ocorreu em 2009 e foi a 10ª vez que o torneio foi realizado. A periodicidade dos jogos é anual, com exceção do intervalo ocorrido entre 97, 98, 2006 e 2008, quando não houve edições. A pergunta é a seguinte: considerando o texto, os Jogos dos Povos Indígenas assemelham-se aos Jogos Olímpicos em relação a quê? Qual a opção que vocês marcariam? Qual? Vamos fechar a prova. De novo. A aproximação de diferentes sujeitos e culturas. Vocês veem que quando acontecem as Olimpíadas, como aconteceram aqui no Rio de Janeiro, vem gente de toda parte do mundo. Quando nós tivemos a Copa aqui em Fortaleza, né, os Jogos de Fortaleza, vocês viram que Fortaleza ficou cheia de pessoas de outros países, e as pessoas aprendem línguas estrangeiras, e há uma troca de cultura, de conhecimento. Isso é muito importante. Questão 3. A dança moderna propõe, em primeiro lugar, o conhecimento de si. Olha, em primeiro lugar. Professor, o que é o tópico frasal? É a ideia mais importante do parágrafo. Geralmente, na interpretação de texto, vocês estão vendo que a gente está falando aqui de gramática, interpretação de texto, educação física, arte, vida, redação. Eu estou fazendo por onde, assim, vale a pena vocês terem ficado aqui até agora, tá? Aí ele diz aí, em primeiro lugar, o mais importante é o quê? O conhecimento de si e o autodomínio. Então isso tem que partir de mim, tem que ser importante para mim, é de dentro para fora. Minha proposta, olha aí, a primeira pessoa, minha proposta é esta. Através do conhecimento e do autodomínio, chego à forma. A minha forma, olha, sou eu que chego à minha forma. E não os outros que vão ditar para mim qual é a forma que eu tenho que ter. Eu tenho que ter meu corpo e eu tenho que estar feliz para mim. Se outra pessoa gostar, se o gosto coincidir, ótimo. Mas eu tenho que ser feliz para mim. Eu não posso amar o outro se eu não me amo. Eu não posso emprestar dinheiro para os outros se eu não tenho dinheiro. Por isso que aquela frase é muito verdadeira. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você quer receber felicidade, se você quer dar felicidade, você tem que ser feliz, né? Bom, é uma inversão que muda toda a estética, toda a razão do movimento. Qual é essa inversão? É que as coisas na dança, elas não têm que acontecer de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. O foco está em mim, na minha pessoa. Eu nem terminei de ler o texto,
E você já está percebendo que a opção que fala sobre isso é a opção C, concretização da criação pessoal. Tem que partir de mim, da minha pessoa. É aí que entra o conceito de identidade, tá certo? Tem que partir de mim. A quarta questão diz o seguinte: a dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, a cultura do ritmo, envolve a expressão corporal própria de um povo, considerando-a como elemento folclórico. Circula aí a palavra folclórico. Gente, quando no texto ou no enunciado da questão aparece a palavra folclore, você já sabe que esse folclore é a junção de todo um aspecto cultural. E a gente vai ver que esse conceito de folclore, esse conceito completo, está na opção A. Manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. Isso é o conceito de folclore. Então, o papel, a quadrilha, por exemplo, quando a gente tem o São João, a televisão, a Rede Globo, a globalização, né? Vem com o São João do Nordeste. Isso é a cara da gente, é a cultura da gente, é uma característica da gente. Na questão 5, depois eu repito o gabarito para vocês, para alguém que se perdeu. Na questão 5, que vocês podem acompanhar aí, ele diz o seguinte: na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda. Lembram que eu falei aqui do modismo, que não era para ser assim, a moda era para ser por uma necessidade de saúde, mas é o que acontece. Novos espaços e práticas esportivas e de ginástica passaram a convocar as pessoas a modelarem seus corpos. Multiplicaram-se as academias de ginástica, as salas de musculação e o número de pessoas correndo pelas ruas. Hoje tem até a bicicleta, né? Que todo mundo junta todo mundo e vamos fazer um percurso de bicicleta. A questão pergunta o seguinte: diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento da procura por exercícios físicos aquáticos. O texto não fala de exercícios físicos aquáticos, então extrapolou. No item B, mecanismos que permitam combinar alimentação e exercício físico, que permitem a aquisição e manutenção de níveis adequados de saúde. Até aí poderia até ser, mas ele diz, sem a preocupação com padrões de beleza. Não, o texto está falando exatamente que, apesar de ser errado, a gente é convidado a manter um padrão de beleza. Então, isso faz com que a opção seja falsa. A C, programas saudáveis de emagrecimento que evitem os prejuízos causados na regulação metabólica, função imunológica, integridade óssea. O texto não fala sobre isso. A D, exercícios de relaxamento. O texto também não fala sobre isso, já anulou. E a E, dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restrita de um ou mais macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas. O texto não fala sobre isso. Bem como exercícios que permitem o aumento da massa muscular e ou modelar o corpo. Essa opção é a que mais se aproxima da realidade, apesar de que ela extrapola o que foi dito no texto. Foi uma questãozinha que foi muito discutida e criticada, mas seria a opção E. Questão 6. Antes de se tornarem esporte, as lutas ou as artes marciais tiveram duas conotações principais. Eram praticadas com objetivo guerreiro ou tinham um apelo filosófico como concepção de vida bastante significativo. Atualmente, nos deparamos com a grande expansão das artes marciais em nível mundial. As raízes orientais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta pela sobrevivência, ora pela defesa pessoal, ora pela necessidade de ter as artes marciais como própria filosofia de vida. Bom, não sei se vocês já viram isso, mas às vezes quando tem um filho dando problema em casa, um aluno no colégio, a escola, os professores de educação física, eles inventam uma atividade, manda botar o filho no judô, no karatê, manda o menino fazer uma luta
para poder ele ter um autocontrole dos limites dele. Dificilmente uma pessoa que faz luta, ela vai usar essa luta no meio da rua irresponsavelmente. Porque ela é treinada a saber que aquela luta, como uma filosofia, ela não pode ser utilizada para esbanjar força ou qualquer outra forma de controle ou de poder. Então a gente vai ver que esse exercício, aí como consta na opção B, apresenta a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter. Hoje em dia, quando você vai fazer um judô, um karatê, você não vai passar aí batendo nos outros. Você vai para desenvolver o autocontrole. Dificilmente as pessoas que fazem essas aulas, esses esportes ou essas lutas, eles vão utilizar isso para agredir alguém. Pode até usar em defesa própria, numa situação extrema, de um assalto, de alguma coisa, por uma necessidade. Mas existe um autocontrole, existe um treinamento para isso. Questão 7. A sarcopenia... nem li o texto, vamos ler. O que é a sarcopenia? Primeira frase do texto, como eu disse para vocês, o tópico frasal, a ideia principal, né? A perda da massa muscular. A perda da massa muscular é comum com a idade, porém, é na faixa dos 60 anos que ela se torna clinicamente perceptível. Gente, se eu estou falando de perda da massa muscular, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer alguma coisa para recuperar a massa muscular. E como é que eu recupero a massa muscular? Eu nem terminei de ler o texto, mas eu já tenho a resposta. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma musculação. Tem questão que é tão fácil que a gente nem acredita que a resposta é essa mesmo. A próxima. A educação física ensinada a jovens do ensino médio deve garantir o acúmulo cultural no que tange a oportunidade de vivência das práticas corporais, a compreensão do papel do corpo no mundo da produção, no que tange ao controle sobre o próprio esforço e do direito ao repouso e ao lazer, a iniciativa pessoal nas articulações coletivas relativas às práticas corporais comunitárias, a iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orientação para suas próprias práticas corporais, a intervenção política sobre as iniciativas públicas de esporte e de lazer. Segundo o texto, a educação física visa propiciar ao indivíduo oportunidade de aprender a conhecer e a perceber de forma permanente e contínua o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais como meios para... Vocês lembram que eu disse que desde a criancinha, a socialização, né, quando ela está com 6 anos, na fase da alfabetização, sempre o esporte vai estar voltado ao social. Então a resposta correta é a opção A de amor. Brinquedos cantados. Professor, o que é isso? Quem de vocês não já brincou de andoleta? Andoleta, tal, então o trem maluco quando sai de Pernambuco. São aquelas brincadeiras que a gente utiliza também cantando. E essas brincadeiras, ele fala aí na pergunta o seguinte: o brinquedo cantado é importante componente da cultura corporal brasileira, sendo vivenciado com frequência por muitas crianças. Identifica-se o seu valor para a tradição cultural. Sublinha aí o tradição cultural. Se ele está falando da tradição cultural, a opção correta vai ser a opção que fala do folclore, que é a opção C, de casa. Questão 10, nosso tempo está um pouquinho estourado. Questão 10, também falando de características culturais, a opção E, de esperança. Gabarito dos exercícios de casa para vocês. Anotem aí que não foi colocado na apostila, mas vai ser colocado no site. Não sei por que não colocaram. Vamos começar repetindo o gabarito de aprendizagem, que foram os exercícios que a gente fez agora, tá? Os de agora, que nós fizemos. Primeira, de sala, daqui, da agora. É de esperança. Segunda, é de esperança. Terceira, C de casa.
Quarta, A de amor. Quinta, E de esperança. 6, B de bola. 7, C de coração. 8, A de amor. 9, C de coração. 10, E de esperança. Gabarito dos complementares, dos exercícios de casa. Primeira questão, C de casa. Segunda, C de casa. Terceira, D de dado. Quarta, A de amor. Quinta, C de casa. Sexta, B de bola. Sétima, A de amor. Oitava, C de casa. Nona, A de amor. Décima, A de amor. Gente, eu espero que tenha valido a pena. Um beijo bem grande para vocês. Essas palmas são para vocês que ficaram aqui até agora. Vão com Deus, muita paz, muito sucesso e até a nossa próxima aula.